Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para gravar esta videoaula, dando continuidade aos nossos estudos Epístolas Paulinas 1, do nosso curso da idade, do nosso núcleo 1525, aqui na cidade de São Sebastião. Deus abençoe nossos alunos, muita saudade de vocês, muita vontade de que retornemos logo, para nós estarmos todos juntos aqui. Eu ouvi vocês glorificando, eu ouvi vocês dando aleluia, dando glória a Deus, enchendo o olho de água, quando a palavra queima o coração. Mas enquanto as coisas não se normalizam, nós vamos aqui, através desta videoaula, estarmos dando continuidade aos nossos estudos. Agora nós vamos entrar na lição de número 5, finalizando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Pegue a sua apostila, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno de anotações e vamos aqui dar seguimento aos nossos estudos. Acredito que está sendo de muita importância para todos nós que amamos a palavra do Senhor. Você pode compartilhar essas aulas, eu tenho certeza que vai estar edificando e também abençoando muitas vidas. Recomendo aos irmãos que não deixem de estudar todas as lições, todos os textos, porque aqui na nossa aula o nosso tempo é bem resumido, a gente não tem tempo suficiente para estar comentando sobre todos os textos, mas são textos maravilhosos, muito edificantes. Os irmãos não pode deixar de não ler. Leia, medite. Qualquer dúvida nos acione, que nós vamos estar à disposição para estar orientando os irmãos, explicando aos irmãos, e a gente vai crescendo junto aí no conhecimento do nosso Senhor. Muito bem, vamos para a nossa lição. Lição de número 5, vai estar sendo tratado os capítulos 12 ao 16. O tema da nossa lição é sobre exortações práticas. Nós temos aqui o esboço da lição, que é o primeiro texto, vai falar sobre somos membros do corpo de Cristo. Segundo texto, com relação às autoridades terrenas, assunto muito importante para os nossos dias atuais. Com relação aos crentes fracos, uma coisa que muitos crentes têm perdido a sensibilidade para crentes fracos e têm ignorado essas verdades. E o último texto vai falar sobre o exemplo de Cristo como servo para estar ajudando as pessoas mais fracas. Muito bem, texto de número 1. Somos membros do corpo de Cristo. Acompanhe a sua leitura na sua apostila. Sacrifícios vivos, baseado no texto do capítulo 12 aos Romanos. Nós vamos até ler daqui a pouco, mas deixa eu ler esse trecho aqui e nós vamos logo em seguida acompanhar na Bíblia. Sacrifícios vivos, o que é isso, pastor? O corpo do crente é o veículo de expressão da alma redimida, como também o templo do Espírito Santo que nele habita. Daí o apelo, um sacrifício vivo. Segue-se a atitude de prontidão para todo o serviço de Deus, todo o serviço que Deus requeira de nós. Não nos conformeis, mas transformai-vos. Essas palavras responsabilizam o crente quanto ao dever de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, em vez de argumentar com Deus, a fé real adora e serve a Deus sem vacilar. Aquele que experimenta a perfeita vontade de Deus não se conforma com o mundo,
Se permitirmos que o Espírito Santo encha as nossas vidas, podemos resistir não só à conformação com o estado deste mundo, como também conhecer e fazer a vontade de Deus. Deixa eu ler com os irmãos. Acompanhe, participe da aula. Seja um amante, um estudante da palavra de Deus, tenha habilidade com as escrituras, vamos manusear a palavra. Abra ela aí, no capítulo 12 aos Romanos. Capítulo 12 aos Romanos, e medite junto comigo nesses primeiros versos. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele dá uma orientação: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto final. E vamos meditar nesses dois versos. Quase no final da sua carta, o apóstolo Paulo agora começa a orientar os irmãos de Roma como viver a sua vida diária, como se comportar, como adorar a Deus, como prestar um culto que seja vivo, um culto que seja racional, porque Deus, Ele é o Criador, Senhor, Todo-Poderoso, e nós vemos pelas Escrituras que Deus, Ele é exigente nos seus cultos. Lá no Antigo Testamento, primeiro, está escrito que ninguém poderia se apresentar a Deus de mão vazia. Isso quer dizer que todas as vezes que alguém fosse ao templo procurar um sacerdote, tinha que se levar uma oferta, tinha que levar um animal para sacrificar a Deus em adoração, em algumas vezes para remissão, para perdão dos seus pecados, ou como oferta de gratidão, ou como oferta de manjares e libações, como dissemos em aulas anteriores. Mas enfim, toda vez que se apresentava diante de Deus, tinha que levar uma oferta, porque Deus exige que traga algo para oferecer a Ele. Oh glória! E a recomendação do apóstolo é que eles apresentassem a Deus os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja bem que quem determina um culto é Deus, não é o homem. Não é você que vai determinar a maneira que você vai fazer culto, não. Culto tem que ter todos os parâmetros bíblicos que vai agradar o coração de Deus, que vai subir como uma oferta, com um cheiro suave de incenso às suas narinas. E Deus nos orienta pela sua palavra. Assim como no Antigo Testamento era levado um animal, só que esse animal, quando era colocado no altar de Deus, ele era morto. Tudo isso representando, claro, o sacrifício expiatório de Cristo. Porém, o sacrifício perfeito e único já foi feito por todos nós. Ninguém mais precisa trazer à igreja animais. Ninguém mais precisa trazer ao altar de Deus animais. Ninguém mais precisa de um único sacerdote para intermediar por ele. Não! Hoje a Bíblia diz que nós temos acesso à presença de Deus, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje eu não preciso trazer mais animais, até porque se precisasse trazer, não haveria animais mais na terra, de tanto pecado que o homem pratica.
de tanta iniquidade que nós praticamos, não haveria mais animais suficientes para trazer ao altar de Deus. Então, pelo sacrifício perfeito de Cristo, hoje nós temos que oferecer sacrifício, sim. A Bíblia diz, para oferecer o quê? O nosso corpo. Esse é o maior sacrifício que Deus quer receber, que agrada ao seu coração, que lhe traz alegria e contentamento. É saber que o nosso corpo está sendo oferecido em sacrifício no altar de Deus. Porém, a gente não precisa derramar sangue, porque o sacrifício que hoje Deus exige é um sacrifício vivo. Oh glória! Sacrifício vivo. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus sacrifícios de louvores. Louvar a Deus é uma oferta. Ouvir a sua palavra é uma oferta. Estar na sua casa em devoção é uma oferta. Fazer alguma obra no reino de Deus é uma oferta. Só que é uma oferta através do nosso corpo vivo. Porque Deus não se agrada mais de sacrifícios mortos. Hoje Deus exige sacrifícios vivos através do nosso corpo, que recebe vida pelo seu Espírito. Aleluia! E detalhe, Jesus ensina que a verdadeira adoração deve ser em espírito. Ou seja, quem determina a maneira que um culto deve ser, a maneira que um culto deve ser feito, não é nós, é Deus. Quem deve falar se a oferta é boa ou não é Deus. Quem deve dizer se o sacrifício agradou ou não é Deus. Porque quando Abel e Caim foram levar suas ofertas, a Bíblia diz que Deus se agradou de Caim e da sua oferta. Mas a Bíblia também diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. De Abel e da sua oferta. E depois, Deus disse que não se agradou, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Eu preciso abrir um parênteses para te trazer uma revelação. Que o que chama a atenção de Deus não é primeiro a oferta. O que chama a atenção de Deus é a vida do ofertante. Porque a oferta revela o ofertante. O que está na nossa mão revela o que está no nosso coração. O que eu apresento a Deus é o que vem de dentro da minha mente. Então, Deus primeiro avalia o ofertante para depois avaliar a oferta. Quando Deus foi receber a oferta de Abel, primeiro ele disse que Deus se atentou para Abel. Deus se atenta primeiro para a vida, depois para a oferta. E quando Deus foi rejeitar a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus, primeiro, ele não se atentou para Caim. Isso quer dizer que a vida de Caim desagradava a Deus. Então não é que a oferta era ruim, é que o ofertante é ruim. Quando o ofertante é ruim, a oferta vai ser ruim. Quando o ofertante é ruim, o sacrifício vai ser ruim. Quando o ofertante é ruim, o louvor vai ser ruim. Quando o ofertante é ruim, a obra que ele faz vai ser ruim. Porque não é motivada por amor. Não é gerada, inspirada pelo Espírito. E Deus avalia lá dentro. Não adianta eu querer enganar Deus com alguma coisa na minha mão, sendo que no meu coração está outra coisa. Oh glória! E aí, Paulo diz que esse sacrifício tem que ser apresentado a Deus de forma viva, santa. Opa! De que forma, pastor? Santa. O que nós estudamos nas lições anteriores? Sobre justificação, santificação. E vamos recapitular o que é santificação. É o processo de se tornar santo. E ser santo é uma qualidade, é um passaporte que nos leva para o céu. O escritor aos Hebreus diz assim, segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um passaporte, é um carimbo que te conduz à vida eterna. Então o sacrifício que é exigido em um culto é um sacrifício santo, separado. Não dá para louvar a Deus na igreja e ficar cantando músicas profanas e mundanas lá fora. Não dá. Não dá para louvar a Deus na igreja e ficar com piadas indecentes, maliciosas, pornográficas no meio de amigos. Não dá. O que Paulo está dizendo é que a nossa oferta deve ser apresentada como um sacrifício, e sacrifício tem valor. Diga-se de passagem que aquilo que não tem valor para você, não tem valor para Deus. Deus não aceita resto. Hoje na nossa correria, a gente faz tudo que é importante. Aí parece que sobra um tempo que não tem nada para fazer, a gente fala, não tem nada para fazer, então eu vou ler a Bíblia. É resto. Está errado. Está fora da palavra, está fora dos princípios. Porque Deus não aceita resto. Deus quer aquilo que tem valor. Lembra quando Davi, ele quis um território, e aí quiseram doar para ele aquele território, ele falou, não, eu quero esse território para levantar um altar, para servir a Deus, fazer sacrifício ao Senhor, e eu não posso adquirir algo que não tenha valor, porque se não tiver valor para mim, não vai ter valor para Deus. Então ofertas em dinheiro tem que ter valor para você, tem que ser importante para você. O teu sacrifício de oração tem que ter valor, tem que ser tempo precioso. Por que é importante orar pelas madrugadas? Não é porque a fila é menor que dizem não. Deus é onisciente, Deus é poderoso. O mundo inteiro pode estar de joelho de madrugada na sua presença, e Ele vai ouvir todo mundo, responder todo mundo, entrar com providências. A oração pela madrugada é importante porque nós estamos oferecendo a Deus algo que é importante, algo que tem valor, parte do nosso descanso, parte do nosso sono. Dizem que o melhor sono da noite é aquele quando o dia está amanhecendo, 4, 5 horas, 5 e meia da manhã, diz que é o sono mais gostoso, mais restaurador. E eu te convido a, antes de trabalhar, acordar às 5 da manhã, dobrar o seu joelho e orar, sem ter tempo para levantar, porque você está oferecendo a Deus um sacrifício de valor. Era um momento que o teu corpo podia estar descansando mais, era um momento que o teu corpo ia estar recebendo mais energia por causa do sono, do descanso. Era um momento em que você ia estar mais confortável, ia prolongar o seu descanso, mas você resolveu interromper para oferecer a Deus um sacrifício de oração. Oh glória! E esse sacrifício tem que ser prazeroso, porque a gente atrai o Espírito Santo por esse sacrifício, e aí, em vez de ser algo, parece que para muitos o sacrifício é negativo, para nós é positivo, porque o Espírito nos alegra, porque a nossa oferta está sendo recebida, está trazendo alegria ao coração do nosso Senhor, e automaticamente isso também alegra o nosso coração. Então a recomendação é que seja oferecida a Deus um sacrifício pelo nosso corpo, e esse sacrifício tem que ser vivo, santo e também agradável. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. As nossas liturgias, nossos cultos, tem que ser algo que agrade a Deus, algo que toque no coração de Deus, algo que mexa com os céus. Quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, é os louvores que saem da alma, do Espírito. Então eu não posso oferecer um culto carnal, eu não posso oferecer a Deus um culto só de entretenimento, um culto de atrações. Vamos falar uma realidade de que está acontecendo. Eu não posso fazer show para agradar a Deus.
Deus não quer shows, Deus quer culto. E a gente vê uma geração sendo atraída para a fama, atraída pelo dinheiro, atraída pelos holofotes, e tem se esquecido da palavra culto e trocado pela palavra shows. Deus não aceita show, Deus gosta de culto, porque show é uma palavra inglesa que significa se apresentar, se mostrar, se expor para alguém. E nós não fazemos apresentação para ninguém, nós prestamos um culto de adoração ao nosso Deus. Eu não tenho que prestar um culto para alegrar os homens, eu tenho que prestar um culto para alegrar a Deus. Oh glória! Quando um ministro de louvor vai louvar, ele não tem que estar preocupado com quantas pessoas estão na plateia para ouvi-lo. Ele tem que ter convicção de que há um que está no meio da plateia, que está interessado no seu louvor, e esse um é Jesus. Quando o ministro de louvor, ele sabe que naquela reunião tem um lá, que é digno de louvor, de adoração, de toda a nossa gratidão, de toda a nossa honra, ele louva com alegria, ele louva com intensidade, oh glória, ele louva com a alma. Ele não quer saber se tem 10, ele não quer saber se tem 10.000, ele quer saber que a pessoa mais importante está ali naquela reunião, e ela que é digna de ser louvada e adorada. Adorador é assim, ele adora no banheiro, ele adora na cozinha, ele adora no carro, ele adora na roça, ele adora na igreja, ele adora onde for, porque ele sabe que aquele que é digno de receber está com ele. Então o nosso culto tem que ser agradável, tem que agradar ao Senhor. E que culto que agrada ao Senhor? Aquele culto que é espiritual. Querido, deixa eu te falar uma verdade. Reuniões que só alegra a carne não é culto espiritual e não agrada a Deus. Nós estamos vendo aí uma deturpação do Evangelho. Nós estamos vendo aí uma troca de valores. Reuniões que dizem que é culto, mas está longe de ser culto. Porque o que as Escrituras nos ensina? Que nós devemos apresentar a Deus cânticos, louvores e hinos espirituais. Pastor, o que isso significa? Que cânticos, louvores e hinos espirituais têm que sair do teu espírito para tocar em Deus que é espírito. Se eu faço uma apresentação carnal, Deus não está nela. Deus está longe desta reunião. Se eu faço uma reunião de entretenimento, eu posso dizer que é uma festa de entretenimento, menos culto. Porque culto, segundo a palavra, tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável a Deus. E aí eu coloquei essas observações, que quem determina a forma do culto é Deus. Quem determina a forma do culto é Deus. Segundo, todo culto tem que ter qualidade. Todo culto tem que ter qualidade. O nosso pastor, ele usa uma expressão muito interessante, que muita gente participa de um culto. Participar é diferente de cultuar. Tem gente que participa de uma reunião, ele participa de um culto, ele vem como telespectador, ele vem para assistir. E aí acaba o culto, ele tem a coragem de dizer assim: eu não gostei do culto, o culto foi ruim. Primeiro que quem faz o culto não é a igreja na sua coletividade. Quem faz um culto é cada crente na sua individualidade. Porque se todo mundo se entregar na adoração e eu não me entregar, eu não atraio a presença de Deus. Eu não consigo entrar no céu,
eu não consigo sentir o que eles estão sentindo. Então o culto, antes de ser coletivo, ele tem que ser individual. Oferta é individual, cada um entrega a sua, e diga-se passagem, a gente só pode dar aquilo que tem. Então ninguém pode dizer que não gostou do culto, porque o único que pode dizer se o culto foi bom ou não é aquele que recebeu, é aquele para quem nós oferecemos. O culto pode não ser bom para você, mas Deus falou com alguém, Deus tocou em alguém. O louvor pode ter sido ruim para você, mas tocou na alma de alguém, alguém chorou, alguém foi renovado, alguém sentiu a presença de Deus. A palavra pode ter sido muito fraca para você, mas alguém naquela noite, naquele dia, naquela manhã, em algum lugar precisava ouvir exatamente aquilo. Alguém precisava ouvir apenas uma frase, às vezes, de um sermão que pode durar 1 hora. Às vezes uma frase é tudo que aquela pessoa precisava ouvir. Então nunca diga que você não gostou do culto. É melhor dizer assim: hoje eu não consegui adorar, hoje eu não consegui me entregar, hoje eu não dei a minha melhor oferta. Oh glória! Hoje eu não dei a minha melhor oferta. Porque quando a gente tem oferta para dar, e eu estou falando no sentido espiritual, quando a gente tem algo para apresentar a Deus, a gente já sai de casa com essa oferta cheia do Espírito. Quantas vezes eu na minha casa, me arrumando, ouvia um louvor, ou cantava um louvor a Deus, eu já sentia a presença de Deus, o meu culto já estava começando, o meu coração já estava sendo preparado. Quantas vezes eu tenho o hábito de chegar mais cedo na igreja para dobrar o joelho e falar com Deus, pedir a sua bênção para o culto, que Ele opere no meio do povo, e nesses minutos de oração, a presença de Deus é manifesta na minha vida, de uma forma tão especial, que se não tivesse culto eu já estava satisfeito, se não tivesse reunião eu já estava satisfeito, porque já foi feita uma entrega, o cenário já foi preparado, o ambiente já foi preparado. Então o único que pode dizer se o culto foi ruim é Deus, o único que pode dizer que não gostou do culto é Deus. Portanto, é Ele que determina a forma que nós devemos adorá-lo, é Ele que determina a qualidade que o culto deve ter. Outro sim, receba aí essa palavra, culto. Irmão, vou falar. Culto não é para receber, mas culto é para dar a Deus a honra, a glória e o louvor. Porque nós temos vendido um evangelho muito barato. Nós temos vendido um evangelho que tem confundido mentes para atrair pessoas. Existem propagandas e propagandas, dizendo: vem para cá, que aqui Deus vai te fazer empresário, aqui Deus vai te dar dinheiro, aqui Deus vai te dar casamento, aqui Deus vai te honrar, aqui Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ei, culto não é para isso. Volto a dizer, recomendação bíblica, é um pedido de Deus. Todas as vezes que você se apresentar diante de mim, traga alguma coisa. Então qual que é a proposta? Vim receber ou vim trazer? É claro que é vir trazer, porque culto é para levar a Deus em gratidão por aquilo que Ele já fez. Quando o hebreu levava um animal para ser oferecido ao Senhor em adoração, quando levava oferta de cereais, oferta de libações, é para agradecer a Deus, louvar, honrar por aquilo que Deus já tinha feito, por aquilo que Deus já tinha realizado, por gratidão, de uma forma muito liberal, espontânea. Então nós colocamos nos nossos cartazes dizendo: vem aqui para receber cura, porta aberta, milagre. Mas a bem da verdade nós estamos invertendo os valores.
Nós temos que dizer para as pessoas: venham buscar a presença do Criador, venha louvar aquele que é digno, venha glorificar aquele que é merecedor, venha glorificar e exaltar aquele que está sentado num trono e é todo poderoso, porque se a sua oferta for aceita, se o seu louvor for aceito, se a tua adoração chegar no céu, pode ter certeza que Ele se manifesta com a sua presença. Aí sim, quando Deus se manifesta com a sua presença, aí sim, por bondade e por misericórdia, Ele cura os enfermos. Você pode glorificar a Deus por isso. Ele abre portas, Ele prospera, Ele dá livramento, Ele salva, Ele liberta. Oh glória! Por quê? Porque a sua presença foi manifestada. Não dá para manifestar a presença de Deus se não houver sacrifícios, se não houver uma oferta, se não dedicarmos algo para Deus que o atraia. E deixa eu dizer uma coisa: Deus é tão detalhista para isso. Tem gente que acha que Deus recebe qualquer oferta, de qualquer jeito, está muito enganado. A Bíblia vai dizer que quando Deus começa a se revelar para Gideão, Gideão vai oferecer um sacrifício ao Senhor, só que ele coloca no chão. A Bíblia diz que Deus não recebe aquele sacrifício e estava para ir embora. Aí Gideão entende isso e prepara um altar, e coloca o sacrifício sobre o altar e invoca a presença de Deus. E aí Deus desce e recebe o sacrifício, porque o sacrifício foi colocado no altar. No início o sacrifício foi colocado no chão. Deus não pega sacrifício no chão, Deus pega sacrifício de animais. Ou melhor, Deus pega sacrifício do altar. Porque Deus não é demônio que come as suas oferendas no chão. Deus é santo, poderoso, e para vir buscar um sacrifício, Ele vem buscar sobre o altar. E que altar que é, pastor? É a nossa vida. Se a nossa vida for um altar diante de Deus, aí você pode oferecer sacrifício nesse altar que Deus desce para receber. Agora, o que é altar, pastor? Altar é algo que é elevado do chão. Então, quando a Bíblia diz assim, para nós repararmos o altar, é para levantar a nossa vida. Lembra de Elias, quando foi desafiar Acabe, Jezabel, convocando todos os profetas de Baal, 450, mais 400 profetas de Azerá. E aí a Bíblia vai dizer que quando Elias vai fazer o seu sacrifício, ele pega as 12 pedras, que representa as 12 tribos que estavam espalhadas, junta as pedras e faz um altar. E aí Elias faz um sacrifício e invoca a Deus, e Deus manda fogo, porque o sacrifício foi feito em cima de um altar restaurado. Não dá para receber fogo com um altar quebrado. Pastor, não estou entendendo. Vou ser claro e direto. Não dá para receber fogo na vida de pecado, de mentira, de engano. Não dá. O altar tem que estar restaurado, unido, junto, preparado. A oferta tem que ser colocada ali em cima, e aí Deus se manifesta com fogo para receber a nossa oferta. Então, culto não é para receber, mas é para dar, oferecer ao Senhor. E a gente vive numa geração tão materialista, que se não tiver nada para receber, ele não quer vir para a igreja. A gente vive numa geração assim tão corrompida intelectualmente, que se a gente não fizer uma propaganda de que Deus vai dar um presente para ela aqui, ela não quer vir para a igreja. E a bem da verdade, Deus já fez tudo por nós, quando deu o seu Filho naquela cruz, morrendo por nós para nos dar a vida eterna. Às vezes a gente diz assim que o melhor de Deus está por vir. Na verdade não, o melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus foi Jesus Cristo.
o seu Filho e o nosso Salvador. O melhor de Deus já veio. Eu acredito que coisas melhores na sua vida podem vir. Coisas melhores na sua vida pode vir. Eu acredito que Deus tem preparado. Mas o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo, seu Filho. Nada melhor do que Jesus pode vir para a vida do homem. O resto, irmãos, é consequências. O resto é consequências. Então, culto é para dar. Mas Deus é tão bom que se o seu culto for agradável, se o seu culto for vivo e se o seu culto for santo, Ele desce, manifesta a sua presença e aí realiza o desejo do seu coração. Então vale a pena adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque foi esse princípio que Jesus ensinou àquela samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se Jesus coloca essas duas condições, em espírito e em verdade, certamente alguém pode querer adorar na carne e na mentira. Se Jesus diz que tem que ser no espírito, é porque alguém tenta adorar na carne. Se Jesus diz que tem que ser em verdade, é porque alguém tenta adorar na mentira. Como assim, pastor? Irmão, levantar a mão, chorar na igreja, louvar a Deus, não significa que a oferta foi recebida. Tem camarada que é infiel à esposa infiel ao marido, infiel aos filhos, infiel ao patrão, infiel a Deus, e acha que levantar a mão, chorar e louvar a Deus é o suficiente, Deus vai receber a sua oferta. Como diz o pastor Alderi, para de graça. Conversa fiada é essa? Por isso que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito por quê? Porque só o teu espírito pode se comunicar com Ele. Só o teu espírito pode transmitir louvores a eles, isso através do corpo, é claro. O corpo, ele vai manifestar o desejo do espírito, e tem que ser em verdade, por quê? Porque ele é verdade. Não é uma vida de falsidade, de hipocrisia, de mentira. Ovelhinha aqui dentro e lobo lá fora. Irmão, não é isso que a Bíblia nos propõe. Não é isso que a Bíblia nos propõe. Eu quero ler mais um trecho aqui, na nossa apostila, que fala atitude para com o eu. Em primeiro lugar, não somos suficientemente sábios ou fortes para fazermos algo por nós, mesmo que tende as coisas por nós mesmos, no que tange as coisas de Deus. Temos que depender de Cristo, o nosso cabeça, assim como da capacidade que o Espírito Santo nos concede e da cooperação dos demais membros do corpo, que são nossos irmãos redimidos. Segundo, temos que compreender que, através de Cristo e da cooperação dos membros do corpo, podemos fazer tudo o que Deus nos ordena. Uma coisa que o apóstolo Paulo combate aqui é o eu. Isso se chama de autossuficiência. Isso chama-se independência. Pessoas que, pelas suas atitudes, demonstram que são capazes de fazer, de alcançar, de realizar coisas sem a ajuda de ninguém. Isso é uma atitude que revela um espírito de orgulho, soberba. Isso é uma coisa que a Bíblia reprova, é uma coisa que a Bíblia condena. Eu coloquei aqui uma observação que diz assim, Paulo condena a autossuficiência. Por quê? Porque o orgulho destrói. Versículo de número 3 do capítulo 12 aos Romanos, versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós,
que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que Paulo está combatendo isso? Não saibais mais do que convém. É porque pessoas se autodenominavam sábios demais, inteligentes demais, suficiente demais. E nesse contexto que nós vamos estudar doutrinário, nós vamos ver que Paulo vai tratar a igreja como corpo. E corpo formado por muitos membros. E cada membro tem a sua importância, porém, só consegue ter êxito no seu trabalho com a ajuda do outro membro. O que Paulo está ensinando? Que Deus nos fez para sermos dependentes dele e do próximo. Essas pessoas que dizem assim, eu não preciso de ninguém, está muito enganada. Serão pessoas deprimidas, depressivas, pessoas que mais cedo ou mais tarde vão ter que reconhecer que vai precisar e depender de alguém. Deus nos coloca na dependência dele e das pessoas. É interessante que para todo ser humano, inclusive aqueles que se entregam a Jesus, Deus tem um dom. E aí é que está o mistério. O meu dom serve você. Você é dependente do meu dom. E o teu dom que eu não tenho vai servir a mim, porque eu sou dependente do teu dom. Você consegue entender esse mistério? Eu sou um membro que faço parte do corpo de Cristo. Então o meu dom abençoa a sua vida. Então você depende do meu dom para sobreviver. Mas você também é um membro que faz parte do corpo de Cristo. E o seu dom é usado para abençoar a minha vida. Eu sou dependente do seu dom. Eu preciso do teu dom para sobreviver. Nós precisamos entender esse mistério. O pastor precisa de líderes. O pastor precisa de obreiros. O pastor precisa de auxiliares. O pastor precisa dos membros interagindo. Porque pastor não faz a obra sozinho. Dentro desse contexto, o que as Escrituras estão nos ensinando? Que se somos um corpo, temos um cabeça. E o nosso cabeça é Cristo. É Ele que nos guia. E todo o trabalho que o corpo faz é pela comunicação enviada da cabeça. Tudo que a igreja faz tem que ser por revelação, por inspiração, pelo Espírito de Deus nos impulsionando, porque são comunicações, ordem vinda da cabeça que é Cristo. Oh glória! Aleluia! Falando de cabeça, eu queria compartilhar com vocês algumas informações importantes que ficou aqui atrás no versículo de número 2. Quando o apóstolo fala sobre a maneira que um culto deve ser oferecido, a maneira que um culto deve ser apresentado ao Senhor, ele diz no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz Paulo, que ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Mas nós só vamos poder desfrutar desta boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não nos conformarmos com este mundo. Meu irmão, a igreja tem que andar na contramão deste mundo. O que o mundo aprova, a Bíblia reprova.
O que o mundo faz, a Bíblia condena. Não há comunhão entre trevas e luz. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é o seu sistema. Eu disse em aulas anteriores que aquilo que era pecado já não é mais. Aquilo que era uma ofensa já não é mais, aquilo que era uma vergonha não é mais, aquilo que as pessoas faziam escondidas de vergonha, hoje faz publicamente, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. É isso que o autor aos Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Sabe o que significa não se conformar? A palavra conformar-se vem do termo forma. Então uma forma, ela é usada para moldar alguma coisa, é chamada de molde. Então tudo que você coloca dentro de uma forma, tudo que você se coloca dentro de uma forma, vai se moldar a ela. Quando uma irmã ou um irmão que manja de cozinha, gosta de cozinhar, vai fazer alguma coisa numa forma, aí você coloca ali dentro, por exemplo, uma massa de bolo. Se a forma for retangular, o bolo vai sair retangular. Se a forma for quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se a forma é redonda, o bolo vai sair redondo. Ou seja, a massa, ela se molda, ela pega a forma da forma que ela foi colocada. E o que o apóstolo está ensinando? Não vos conformeis com esse mundo. Ele está dizendo: o mundo é uma forma. E você não pode cair dentro dessa forma e pegar o padrão dele, os moldes dele, a aparência dele. Se o mundo é quadrado, você não pode ser quadrado, porque você não é deste mundo. Se o mundo é redondo, você não pode ser redondo, porque você não é deste mundo. É isso que Paulo está querendo dizer: não deixe o mundo te formar. Ei! Seja norteado pela palavra. Seja norteado pela palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, de prática e de conduta. Ela é o livro que revela a vontade de Deus. Eu não quero saber o que os homens pensam. Eu não quero saber o que as leis determinam. Eu quero saber o que está escrito. Porque antes de eu estar debaixo de uma constituição brasileira, eu estou debaixo de uma constituição divina, chamada Palavra de Deus. Esta é a pura verdade. E aí ele diz que, não se conformando com o mundo, nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Sabe o que Paulo está ensinando? Que não existe transformação no corpo se não houver transformação na mente. Não existe transformação no corpo se não houver transformação na mente. Renovar a mente significa fazer ela nova de novo. Levar ela ao princípio, à origem de novo. Deletar. Não tem na sua lixeira aí, no seu computador, no seu celular, a lixeira, tudo aquilo que não te interessa, tudo aquilo que está enchendo a memória, que está fazendo o seu aparelho travar, aí você vai fazendo aquela limpeza, joga na lixeira e pum, deleta. É isso que a nossa mente tem que fazer, deletar. Por isso que Paulo diz assim, tudo aquilo que for bom, honesto, tudo aquilo que for espiritual, isso seja aquilo que você deva pensar, deva estar na sua mente. Pastor, mas nós somos falhos. Sim, eu sei. Pastor, a Bíblia diz que a carne é fraca. Sim, eu sei. Mas como diz o pastor Marco Feliciano, quem disse que o pecado é vitamina? Se a carne é fraca, se alimente de vitamina espiritual.
para fortalecer o teu espírito e mortificar essa carne. Vitamina espiritual é palavra, é oração, é vida com Deus. Ô glória! Nosso pastor estava ministrando esses dias numa live falando sobre Abraão, e numa parte da mensagem ele disse que Abraão ele foi fortificado dando glória a Deus. Vocês lembram que Abraão já era um idoso? Vocês lembram que Abraão já tinha quase 100 anos de idade? Vocês lembram que Abraão no seu corpo físico era fraco? Mas todos os seus anos esperando a promessa de Deus, a Bíblia diz que ele ia se fortalecendo. Como, pastor? Através de remédio? Através de injeção? Através de academia? Não! Abraão ia se fortalecendo dando glória a Deus. E aqui é uma revelação de Deus na sua palavra. A adoração, toda vez que você dá glória, é uma vitamina espiritual, é um fortificante para o teu espírito e para a tua alma. Então encha a tua mente de coisas boas. Nós somos seres humanos, somos carnais, estamos sujeitos a pensar coisas más, mas a Bíblia diz que os maus pensamentos, eles são como pássaros, que podem até voar sobre a nossa cabeça, porém não pode pousar, não pode fazer ninho. Os maus pensamentos, eles podem até passar como flechas, relâmpagos na sua mente, porém eles não podem, enraizar, eles não podem estacionar, não pode fazer um ninho aí, porque uma vez que a maldade entra na mente, desce para o coração, aí Tiago ensina que aí o pecado é consumado, porque o pecado é gerado na mente, desce para o coração e depois você pratica. Enquanto ele está só na mente, você pode repreender. Enquanto você está só na mente, você pode buscar força do Senhor, ajuda do Senhor. Mas quando desceu para o coração, irmão, aí é quase impossível. A pessoa vai praticar, porque ele já está determinado no coração. Quando Deus disse para Caim assim: Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Deus estava dizendo: Caim, o pecado está entrando no teu coração, já saiu da mente e está entrando no coração, você precisa dominar. Não é Deus que domina o pecado, é nós que temos que dominar. Não é Deus que vai, irmãos, evitar o pecado, é nós que temos que evitar. Oh glória, é atitude, é convicções. É claro que temos a ajuda do Espírito, mas existe uma determinação dentro de nós. Eu não quero e pronto, e acabou. Oh glória! Então não existe transformação sem antes passarmos pela renovação do entendimento. E se você se moldar ao reino de Deus, se você for renovado e transformado, aí sim você vai experimentar. E se você acredita no que eu estou ministrando nesta aula, pela fé, aonde você estiver, receba essa palavra profética. Você vai viver dias em que você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, porque Ele é fiel. Aleluia! Foi essa carta que Deus mandou Jeremias mandar para os cativos exilados na Babilônia. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Pensamento de paz é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade de Deus, que vai acontecer na sua vida e também na sua casa. Toma posse dessa palavra, embora seja uma aula teológica, mas Deus está na palavra, o Espírito está na palavra. Eu aprendi que não dá para separar o Espírito da palavra. Tem gente, não, mas é teologia, é aula, tem que ser só conhecimento. Irmãos,
Só conhecimento enfada, só conhecimento sem o Espírito fica algo monótono, é como uma comida sem sabor, sem tempero. Palavra tem que ter Espírito, conhecimento tem que ter o Espírito, estudo bíblico tem que ter o Espírito, aula teológica tem que ter o Espírito. Jesus ensinava cheio do Espírito de Deus. Então, através desse ensino, você pode glorificar, você pode adorar, você pode exaltar, você pode receber a palavra e dizer: pastor, eu creio, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. E sinta Jesus aí, sinta o Espírito Santo aí te tocar, porque a palavra é vida. A palavra é vida. Muito bem. Na próxima página da nossa apostila, vai falar sobre a capacidade que é concedida pelo Espírito Santo. Está a partir do versículo de número 3 do capítulo 12. A capacidade concedida